Olá, eu vejo você. Eu sou Caterine Rieira, eu sou consteladora sistêmica profissional da ajuda e hoje eu vou falar de um tema bastante polêmico: mães narcisistas e constelações sistêmicas. Se você veio para esse vídeo, eu peço que você ouça o meu vídeo até o fim, de coração aberto, baixe suas barreiras para ouvir. Aqui não tem verdade absolutas, não entrego verdades absolutas, entrego filosofias, questionamentos. Você não precisa discordar nem se alinhar, só ouça, tá? E deixe as coisas no seu tempo tomarem um lugar aí dentro de você, ok? Então, assim, o que eu vou falar é baseado nas leis sistêmicas, porque é onde o meu trabalho é baseado. Então, Bert Helling, ele descobriu 3 leis sistêmicas, ele não inventou, ele não tirou da cartola, são leis biológicas, leis da natureza. E uma dessas leis é da hierarquia, né, e dos precedentes. É a hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Nessa lei da hierarquia, nós honramos quem veio antes e damos precedência ou preferência para os que vieram depois. Trocando em miúdos, falando de uma forma muito grosseira, funciona assim. Quem veio antes detém mais sabedoria e mais informação, porque tem mais experiência de vida. Eu nasço nesse lugar e aqui é minha família de origem. Eu, meus irmãos, papai e mamãe, os que vieram atrás. Quando eu secciono, quando eu entro na adolescência, eu secciono, eu adulteço, eu vou para a vida. Quando eu vou para a vida, eu formo a minha família. O que é a hierarquia? A hierarquia é que quem está aqui atrás, antes de mim, sabe mais que eu, então eu devo honrar. Então, por exemplo, quem está aqui atrás de mim vai dizer para mim aqui: não coma essa frutinha dessa árvore porque você vai morrer. E aí eu respeito, porque os que não respeitaram não se deram muito bem. Só que, em compensação, como tem a lei, né, os que vieram depois têm preferência, digamos assim, se tá todo mundo num barco e um barco tá afundando, a lei diz que para sobreviver, para a sobrevivência da espécie, da humanidade, eu preciso dar preferência para os mais jovens. Então o barco está afundando, eu vou salvar os mais jovens. Eu vou salvar a minha família atual. Eu tenho que deixar os mais velhos para trás. Ok? Eu falei bem grosseiramente, tá? Eu dei uma explicação bem rasa e grosseira, mas só para você entender o que é hierarquia e o que é precedência. Então, os que vieram antes têm mais sabedoria, mais conhecimento, sabe mais, os anciões. Ok, aí vamos falar de narcisismo materno. Vamos dar fazer uma fenda, tirar toda a filosofia sistêmica de lado e falar de filhos de mães narcisistas e de mães narcisistas. A mãe narcisista, ela tem existem vários níveis, né? Desde do pequenino, do mais leve até o nível hard. São espectros de narcisismo. O nível hard é a personalidade narcisista. Dentro dessa personalidade narcisista existe a mãe, que é uma narcisista oculta, e até a que é uma narcisista perversa. Então vamos colocar o oculto, é aquela coisa mais velada, eu já vou descer um pouquinho mais nesse detalhe, e a perversa é uma coisa mais escancarada. Independente do grau que esse narcisismo está, né, que esse transtorno de personalidade narcisista está, porque é um transtorno, narcisismo todo mundo tem um pouco, né, dependendo do grau, o tratamento muda e muda bastante. Isso não altera as sequelas estão lá. Então, uma mãe narcisista, ela tem um filho que é um bode expiatório, um filho dourado e um filho que é um invisível. Se ela não tem 3 filhos para delegar essas funções, ela transita, vamos supor que ela tem um filho único, ela transita nesses papéis minimamente dourado e narcisista, e às vezes o oculto, o indiferente, o filho invisível, ele não precisa necessariamente existir nessa dinâmica. Mas o bode
e o dourado sim. Ambos têm suas sequelas, mas quem procura ajuda, quem desenvolve mais transtornos, mais problemas, são os filhos bode expiatório. Então vamos lá. Começando no nível leve. O que é um narcisismo leve? Eu vou falar de uma maneira muito coloquial, tá? Se você não conhece esse assunto, leia o livro Prisioneiras do Espelho, que você vai se aprofundar bem nesse tema. Então, se você não conhece, eu vou te dar uma pincelada, mas de uma maneira bastante breve, bastante coloquial. O tema é bastante profundo. Então, uma mãe narcisista oculta, a atividade dela é muito subjetiva. Então, ela faz tratamento de silêncio, por exemplo. Ela estraga roupas, por exemplo, que a filha gosta de usar, mancha de cândida. São coisas veladas, sabe? Pequenas críticas, pequenas comparações, pequenas dúvidas, tipo, ai, mas você vai mesmo nessa festa? Ah, mas você... Para gerar insegurança. Porque que acontece? Essa mãe, ela instalou botões nessa criança. Botões. Que ela sabe exatamente quando apertar. Então, ela sabe onde apertar o botão do medo, o botão da insegurança. Ela vai minando essa personalidade, tá? Então, você imagina, isso qualquer nível de mãe, qualquer nível de narcisismo. Eu dei o exemplo do oculto, porque é uma coisa mais velada. Ela faz gaslight. O que é gaslight? A criança fala assim, ah, você fez isso. Ela fala assim, não, imagina. Esse termo veio de um filme, que era um marido que diminuía a intensidade da luz da casa, a casa tinha a luz a gás, ele diminuía essa intensidade da luz e a mulher falava, ai, a casa tá escura, e ele dizia, não, imagina, impressão sua. Isso é gaslight, tá? Quando a pessoa contradiz o que você viu como verdade, não, não, eu vi aquilo aconteceu, a pessoa imagina, coisa da sua cabeça. Então esses botões estão instalados, né? E essa mãe sabia exatamente onde apertar, tá? Então você imagina uma pessoa, uma criança que não foi amada, uma criança que desde pequena a mãe nunca olhou para ela nunca se sentiu olhada, porque o olhar da mãe não acontecia, o olhar transpassava ela. Não existia esse olhar de amor, esse acolhimento, em todos os níveis, tá? Então, assim, a mãe oculta é aquela mãe que veste, trocando em miúdos, cara, não tô exagerando não, tá? Mas eu tô dando um exemplo bobo. Tipo, é aquela mãe que veste a criança de lilica ripilica, põe no balé, posta foto nas redes sociais com a filha, não sei o quê, e faz essas tratativazinhas, esses pequenos ataques, minando a autoestima, comparações, a letra da sua amiguinha é mais bonita que a sua, né? Ou às vezes nem é tão explícita assim, tá? É tipo, a letra da sua amiguinha que é bonita, né? Mas essas coisas que vão minando. Então essa criança, ela vive num ambiente que ela nunca sabe o que vai acontecer. Ela nunca sabe se vai ter um agrado ou se ela vai tomar um enviesado. Ela nunca sabe. Então essa criança, ela tá sempre com a adrenalina a mil. Ela tá sempre com descarga. É um ambiente muito inseguro. Às vezes a criança tem medo de sair do quarto, ela tem medo de existir, porque ela não sabe como agir dentro de casa para não criar problema, para não criar atrito. E aí a narcisista no grau, né, no nível perverso, no nível hard, como eu falo, ela você pega histórias de mãe aí que coloca a criança para prostituição, alcooliza a criança, já aí no nível, né, xinga descaradamente de palavras assim, muito duras, assim, muito pesadas, muito duras, machuca as crianças, queima. Eu conheço história de criança que a mãe esquentava a colher no fogo, queimava o braço porque a criança de 10 anos não tinha feito a janta, tá? Então assim, eu conheço muito bem esse lugar que eu tô falando para você. E só quem
é um filho bode expiatório, entende o sofrimento e as sequelas, né? Que um sobrevivente, porque uma pessoa que sobrevive a isso é um sobrevivente, né, do narciso, que um sobrevivente tem. Não adianta desabafar com uma pessoa leiga, que não conhece o tema, que não estuda, porque a pessoa vai achar que é invenção da cabeça. Então, assim, é uma situação muito difícil. Existem poucos terapeutas efetivamente preparados para lidar com esse tema. Né? Como eu disse, esse filho, o filho dourado tem sequelas, mas o bode expiatório tem bastante sequelas, tá? Alguns chegam a ter, muitos chegam a ter transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade bipolar, em consequência desses botões que eu falei que vão sendo apertados. Então, é um assunto muito delicado e precisa ser muito respeitado. E quem vive isso, quando vai buscar ajuda, realmente precisa buscar ajuda de alguém que saiba trabalhar com essas sequelas, para não banalizar. Dito isso, volto aos ensinamentos de Bert Helling, que nos fala da hierarquia, que nos mostra uma lei biológica, uma lei sistêmica, universal. E aí você para pensar numa pessoa que carrega pela mãe um ódio, uma necessidade de vingança, uma necessidade de querer esse amor absurdamente. Um bode expiatório nunca será amado pela sua mãe. E aí é uma busca da vida inteira, né? E aí eu vou contar uma coisinha sobre Bert para vocês, sobre Bert Helling, para vocês entenderem onde eu vou chegar para terminar, para esse vídeo não me alongar muito nesse vídeo. O Bert Helling, ele estudou psicanálise, ele leu toda a coleção, todos os volumes do Freud 2 vezes. Eu sou psicóloga há 25 anos, eu não li nem um terço disso, porque eu não sou psicanalista também. Então, assim, ele é uma pessoa que ele tinha profundos conhecimentos, ele era um filósofo. Ele foi para a guerra, e aí tem N histórias legais, mas o que eu quero chegar aqui é que quando ele voltou da guerra, ele voltou sem o irmão dele. O irmão dele morreu. E ele viu nos olhos da mãe dele a decepção dele ter voltado vivo e o irmão não. Porque o irmão era o filho dourado. Tá? Eu não tô falando aqui que a mãe dele era narcisista. Esse detalhe eu não sei. Mas essa decepção existiu. Aí essa busca dele começou, tá? Então, estamos falando de uma pessoa que sabe muito bem o que é não ser o preferido e ser o preterido, ok? E aí, eu só quero que você faça uma reflexão de quantas pessoas você conhece que é feliz, que é bem-sucedida, que tem relacionamentos bem-sucedidos, que tem uma vida financeira próspera e tal, e que é super mal resolvida com a mãe. Busca isso, busca essa informação para você. E aí eu quero te dizer mais uma coisa. Tomar a mãe, o pai e a mãe, tá? Os dois. Não tem nada a ver com paradigma mental, com essas explicações todas que eu dei. Não é nada sobre isso. É um movimento da alma, da nossa consciência. Eu gosto de usar sempre a palavra consciência em vez de alma, porque as pessoas confundem alma com coisa de espírito, de espiritismo. Vamos colocar nossa essência, mas eu gosto de usar consciência porque nós somos uma consciência numa experiência corporal. Por que é uma coisa da consciência? Porque você pode fazer
pedra cinza, você pode fazer contato zero, você pode fazer, porque ninguém é obrigado a conviver com alguém que fica apertando seus botões. Você não é obrigado a conviver com uma pessoa tóxica, uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que te deixa para baixo. Você não é obrigado a conviver. Então não é sobre isso, não é o paradigma mental. É aqui, ó. Por quê? Porque a única coisa que a gente precisa agradecer de ter recebido dos nossos pais, segundo a filosofia sistêmica e segundo essas leis naturais, a gente só precisa agradecer pela nossa vida. Qualquer coisa que a gente ganhou foi um plus. E mães, mesmo as narcisistas, não todas eu sei, mas mesmo as narcisistas, elas amamentam, elas trocam fralda, elas limpam cocô, elas dão banho. E elas foram crianças e crianças machucadas. Quando a gente consegue ampliar o olhar desse jeito, quando você conseguir olhar, se você é um bode expiatório, você conseguir olhar para sua mãe, que um dia foi criança, que passou um monte de coisa, você já começa a ter um outro entendimento da situação. E mais uma vez eu digo, isso não quer dizer que você não tem que fazer pedra cinza ou contato zero, tá? Então o movimento é da alma, é um movimento de gratidão porque ela disse sim para você. Porque ela tinha a opção, qualquer mulher tem a opção de não ter o filho. O fato dessa pessoa, dessa mulher, dessa genitora ter dito sim para sua vida é o suficiente para você ter gratidão. Porque graças a isso você pôde ter uma experiência corporal. A sua consciência tendo uma experiência corporal. E muitas vezes esse movimento desse tomar a mãe, né, desse jeito, com essa aceitação, vai levar uma vida inteira. Mas é o caminho que hoje eu, como ajudante de pessoas, vejo como um caminho de felicidade, um caminho de paz. Porque quando a gente alimenta um sentimento ruim por alguém, um sentimento de ódio, de vingança ou qualquer coisa assim, é a gente tomar veneno todo dia, uma dose de veneno, querendo que o outro morra. Então eu quero deixar essa reflexão para você, que você assim possa assistir esse vídeo de novo. Se você não tem conhecimento profundo sobre o tema, leia o livro. Se você quiser que eu fale desse livro aqui, eu posso gravar outros vídeos, deixa seus comentários, eu gravo outro vídeo, eu posso me aprofundar mais no tema, se você tiver interesse, tá? Eu só te peço que tenha respeito por tudo que eu falei aqui, porque eu falei baseado na minha experiência de vida e em tudo que eu sei e estudei. Como eu disse, não é uma verdade absoluta, mas pela experiência a gente vê que é um caminho de paz no coração, sabe? E que desse modo a gente consegue fluir para a prosperidade, para o mais. Quando fica no ressentimento, o negócio fica enroscado. Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar seu like. O seu like é muito importante para mim. Se inscreve no meu canal para você receber notificações de novos vídeos. Se você tiver interesse em se aprofundar mais sobre prosperidade, sobre tomar pai e mãe, eu tenho um treinamento chamado Treinamento Prosperidade Sustentável. Nesse treinamento, a gente trabalha a sua criança ferida, faz o resgate da sua criança interior, faz esse trabalho de autoconstelação para tomar pai e mãe devagarinho, e também faz exercícios de coach sistêmicos, para colocar em prática mesmo, para mudar a sua mentalidade com relação ao dinheiro e mudar também suas ações, o seu pragmatismo, o seu dia a dia. Então é um curso bastante prático e com bastante vivência. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link com mais informações aqui embaixo do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela sua audiência. Namastê!